Vitor Azevedo, para quem não sabe, eu não escondo isso, porque, afinal de contas, eu tenho orgulho disso. Ele é meu primo. Ele saiu de Manaus em 2015, largou tudo aqui no Amazonas para fincar a bandeira nos Estados Unidos. Ele empreendeu nos Estados Unidos, chegou lá para trabalhar, né, Vitor? Para trabalhar. E hoje ele tem o seu negócio nos Estados Unidos e é casado com a Silvana e é pai da Victória. Eu vou falar. E hoje ele está trazendo para a gente aqui paternidade, né? Vitor, me diz uma coisa, Vitor. Por que você foi daqui de Manaus para os Estados Unidos? Largou tudo aqui, é da área do direito, uma família, a nossa família, por parte de pai, é toda da área do direito. Da mamãe, eu puxei um pouco para a mamãe para a comunicação e para os números, mas a nossa família, por parte de pai, é toda, 100% da área de direito. E o Vitor também é da área de direito, mas ele deixou tudo aqui e foi para os Estados Unidos. E aí, Vitor? Boa noite, meu querido. Deus te abençoe. Boa noite, muito boa noite a todos vocês aí que estão acompanhando, pessoal do YouTube, pessoal aqui do Zoom. Mais uma noite aqui para o pessoal do Zoom, né? E o pessoal do YouTube que sempre está acompanhando, né? E hoje a gente teve, né, essa honra, esse prazer de receber esse convite, né, do Alê, para a gente poder ministrar uma palavra aqui, liberar uma palavra de bênção para você, uma palavra de paz, de conforto, de direcionamento. E quando eu recebi esse convite, né, eu fiquei pensando, não assim, poxa, o que é que eu vou falar? Mas no sentido de que não é que eu não tinha o que falar, é que a gente tem muita coisa para falar, né? Que quando a gente acompanha a Jesus, né, tem isso aqui, ó, como nosso manual de sobrevivência, né? A gente come esse livro aqui, ou pelo menos deveria, né? Eu confesso que deveria ler até mais, né? E quando a gente lê e a gente vai lendo, mesmo que você leia a mesma passagem, sempre ela te revela um algo novo, né? E quando a Alê, como eu estava dizendo, quando a Alê me fez esse convite, né, para participar, liberar uma palavra aqui, eu fiquei pensando em o que falar, porque nós temos muita coisa para falar, né? Mas, graças a Deus, em oração, dormi, né, pedindo para que Deus me revelasse alguma coisa para falar, me desse um direcionamento através do Espírito Santo. E quando eu já acordei com o coração em paz, porque já tinha a palavra, que é uma palavra que realmente toca muito no meu coração e que mudou a minha vida. Né? O Ale perguntou, o que te levou? Uma das coisas que me levaram a vir para cá parece muito com um dos personagens que a gente vai falar hoje aqui, que é Abraão, né? Que é o pai da fé. Né? E para começar esse PG, eu vou contar uma historinha primeiro. Né? Então, peraí, rapidinho. Peraí. Eu quero só dar aqui uma boa noite para a Marilda, a irmã do Vitor, pessoal que está no YouTube. Vamos fazer o seguinte, se você tiver pedido de oração, alguma dúvida para o Vitor, ele vai começar a falar agora, você deixa aqui no chat que eu vou ler. No término da palestra dele, nós vamos abrir para as perguntas de vocês, tá bom? Então, desde já, seja muito bem-vinda a Amélia, que está pelo YouTube também, a Marilda. A Amélia disse que está aqui pelo YouTube porque está fazendo uma desintoxicação e prefere ficar lá para não aparecer aqui. Tudo bem, o importante é que você está aqui. Vamos fazer o seguinte, vocês que estão aqui no YouTube, pega o link aí e compartilhe nas suas redes sociais
Por favor, pega esse link, pede para as pessoas se inscreverem no canal aí, que é muito importante para a gente. Nesse momento, eu peço que a nossa sala desligue os microfones, porque nesse momento o Vitor vai chamar o Espírito Santo e vai orar pelos nossos pedidos e agradecimentos. Vitor, Deus te abençoe, que ele te use grandemente. Agora, ó, Amém. calei. Amém, amém, Ale. Então, como eu estava falando, antes de fazer a oração inicial, eu vou contar essa breve historinha, né, que tem tudo a ver, né, com o tema, que vai linkar o nosso tema de hoje aqui no PG. Vou contar a história de 3 pais. Talvez alguns de vocês saibam até essa historinha, mas eu vou contar, que também vai ficar aí no YouTube, para o povo assistir, para quem não conhece, né, ter o conhecimento da história, e espero que isso você absorva no seu coração, e que sirva de algum ensinamento, sirva de algum proveito, de bom proveito para você. Ok, então vamos lá. Contando a história de 3 pais. Né? Esses 3 pais, eles iam apresentar os seus filhos a Deus. Então, o primeiro pai chegou com seu filho e preparou seu filho. Chegou com seu filho e disse: filhão, vou te apresentar para Deus. E Deus é muito rígido. Deus gosta das coisas muito corretas. Então, você acorde cedo, que ele não gosta de atraso. Tome seu banho, tome café, esteja com a roupa bem alinhada, sem estar amarrotada, bem passada, cabelo na régua. Fique nos trinques, como diz o outro. Ele não gosta de nada de errado. Então você tem que andar na linha. E se apresente-se na linha para Deus. E aí, esse pai pegou seu filho e foi caminhando ao encontro de Deus para apresentar o seu filho a Deus. E aí, esse pai chegou perante a Deus e disse: Deus, eu vim aqui apresentar meu filho. E aí, virou para trás para apresentar o filho. Esse é meu filho. Quando ele virou para trás, o filho dele não estava. Porque o filho dele ficou lá atrás no caminho, se escondeu atrás de uma rocha, porque ficou com medo do Deus que foi apresentado a ele. Ele ficou com medo que um Deus tão rígido, tão sisudo, e ele ficou com medo e se escondeu numa rocha e não foi. Então, quando esse pai olhou para trás, o filho já não estava. E aí veio o segundo pai, que ia apresentar o seu filho a Deus. E ele chegou e disse para o seu filho: olha, filho, amanhã eu vou te apresentar a Deus. Então você se prepara. Você tem que manter a nossa casa aqui toda organizada. Faça todas as tarefas de casa. Não deixe nada fora do lugar, nada sujo, nada desarrumado. Porque Deus é Deus de ordem. Então você tem que fazer todas essas coisas. Você tem que fazer todas essas tarefas. Estude como falar com Deus. Estude como ter uma oratória boa. Estude bem para saber como você colocar as palavras para Deus. Porque Deus gosta de tudo alinhado. Então você tem que se esforçar, que é para mostrar que você merece estar diante dele. Pois bem, e esse pai, no dia seguinte, chegou, pegou seu filho, depois de ter feito todas as tarefas, e começaram a caminhar para ir de encontro a Deus. E chegando perante Deus, esse pai chegou e disse: ó Senhor Deus, estou aqui para apresentar meu filho. E aí, quando ele virou para trás para mostrar o filho dele não estava. Por quê? Esse pai colocou tantas tarefas, tantas coisas para o filho dele fazer, que ele acabou cansando e dormiu lá atrás, numa árvore, debaixo de uma árvore, quando estava vindo no caminho. E aí vem o terceiro pai. Esse terceiro pai apresentou Deus como um pai. Apresentou Deus como um ser humano que ama, que corrige, que é enérgico, mas em amor. E apresentou um pai mostrando o que ele fez por nós, que ele deu seu filho na cruz por nós. E nós deveríamos amá-lo, respeitá-lo e buscá-lo sempre, em amor. E então ele preparou seu filho e foi de encontro a Deus. E quando chegou diante de Deus, esse pai falou:
Deus, eu vim aqui mostrar meu filho para o Senhor, apresentar meu filho para o Senhor, que é esse aqui. Quando esse pai virou-se para trás, o filho dele não estava. E aí o pai ficou angustiado, olhou para um lado, olhou para o outro, ué, cadê esse moleque? Ele não está aqui. E aí, quando esse pai voltou de novo para Deus para dizer, olha, ele sumiu, quando ele se voltou para Deus, o menino já estava no colo de Deus. Porque ele teve a apresentação como Deus realmente é. Um Deus Pai. Um Deus que está de braços abertos para receber a gente. E é assim que a gente começa o nosso PG. E eu vou fazer uma oração aqui com o coração bastante quebrantado. Que Deus, o Espírito Santo, use a minha boca, através de mim, como um instrumento seu, para que eu possa liberar uma palavra que direcione, dê entendimento, uma palavra simples, como esse último pai. Apresentar Deus como pai, como alguém que se preocupa conosco, como alguém que nos quer, que nos ama, apesar de nós mesmos. Senhor, abre o coração de cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, aqui no Zoom, que estão nos acompanhando aqui ao vivo e que vão nos ver em outros dias, outras épocas, que afinal de contas isso aqui vai ficar gravado. E essa pessoa que está vendo em qualquer momento, no momento que for, que também essa se sinta tocada. Assim como o Senhor está tocando, eu creio, cada um de nós aqui nesse momento ao vivo. Senhor, abrimos nossos corações para te receber. Estou aqui, Pai. Eis-me aqui. E que eu possa liberar uma palavra simples de direcionamento para todos os meus irmãos, Pai. Espírito Santo conduz o nosso encontro. Amém. Em nome de Jesus. E é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar de paternidade. Paternidade no sentido de como ter essa identidade. Porque o que eu venho aprendendo, como eu disse, esse tema tem tudo a ver comigo, né? Que foi um tema que realmente fez a diferença na minha vida. Fez a diferença na minha vida. E isso, a paternidade de Deus, é um negócio tão maravilhoso, mas paternidade, eu não vou excluir aqui a maternidade, porque Deus também se coloca como mãe. Você pode ficar até meio confuso, como assim? Deus coloca como mãe? Deus coloca como mãe. Lá deixa eu ligar aqui de novo. Lá em Isaías 49, 15, Deus coloca como mãe. Quando ele fala, pode uma mãe esquecer seu filho que amamenta? Eu, porém, não vos esqueço. Ou seja, eles colocam no lugar da mãe. E lá em Mateus 7, eles colocam no lugar do pai. Pode um pai dar uma cobra, dar uma pedra quando o seu filho pede pão? Então, Deus é pai, Deus é mãe. Deus tem essas duas naturezas, porque ele é completo. E isso serve para nos mostrar e dar direcionamento como nós somos formados em amor. Quando Deus fala em afeto, ele cita a figura da mãe. Pode uma mãe esquecer o filho que amamenta, o afeto, o colo, o carinho. Mas quando ele fala em provisão, qual de vocês daria uma pedra para o filho seu que pede um pão? Ele fala da figura do pai. E esse casamento, esse elo de um Deus perfeito, é que vem nos apresentar hoje o que é paternidade. A paternidade que vai nos formar. Porque conselho qualquer um pode dar. Conselho qualquer um pode dar. Até a Bíblia mesmo fala na multidão de conselhos, na multidão de conselheiros há sabedoria. Né? Aí você tem que saber julgar o que se serve, o que não. Mas
Conselho qualquer um pode dar, seu amigo pode dar, o seu vizinho pode dar, até um estranho na rua pode dar um conselho para você. Ó, não vai, não. Isso aí é ruim, esse restaurante é ruim. Qualquer um pode dar conselho. Mas destino, direcionamento, só os pais que dão. Só eles que dão. Ou pelo menos deveriam dar, né? E o plano, esse é o plano de Deus, o plano original de Deus é pai e mãe. Né? Como vamos pegar, né? Citar um pouco mais da Bíblia aqui, né? Porque é ela que dá nosso direcionamento. Em Gênesis, para você ver que paternidade já vem desde lá do início mesmo, né? Em Gênesis 2, cadê? Gênesis 2, 23. Ó, você que tem uma Bíblia aí, é bom para você acompanhar, para você ver, para você, né, tomar nota, riscar, né? Igual a minha Bíblia aí, eu toda riscada, não sei se está dando para ver aí. Não é pecado riscar a Bíblia, não, hein? Você pode Bíblia riscar. boa é assim. Bíblia boa é assim. Essa é a Bíblia boa, né? Então, em Gênesis 2, 23, cadê? Gênesis 2, 23, está aqui. Aqui é logo depois que Deus formou a mulher, né, para Adão, né, que Deus viu que Adão estava sozinho e viu que não era bom o homem estar só. Isso aí já é uma chave para você pegar. Não é bom que o homem ande só, esteja só, né? Então, começar no 22 aqui. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso aqui quem está falando é Adão. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora, quem está falando isso aqui é Adão. Ele tinha pai? Ele tinha mãe? Pai ele tinha, mas pai no sentido de carnal. Como é que ele sabia a história da família? Aonde ele viu família, né? Para você ver que Adão era profeta também, né? Já estava profetizando, já estava vendo adiante. Ele já tinha esse conhecimento. Até porque Adão, né, ele era um homem pleno. Depois, lógico, ele perdeu com o erro, com o pecado original, mas Adão sabia das coisas já, desde aquela época. E aí ele libera essa palavra. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Esse é o plano de Deus. Isso é que Deus tem para a nossa vida. Se constituir uma família, para a partir daí saber o que é paternidade. Que uma família tem que ter paternidade na família. Né? E para começar, agora sim eu vou começar a história aqui. Vamos começar, vamos aqui dar uma passeada em Gênesis, tá? 11:31. Gênesis 11:31. E quem tem a Bíblia aí no telefone, liga aí sua Bíblia também e vai acompanhando. 11:31. Gênesis 11:31. Cadê? Está aqui. Vamos lá. Tomou Terá a Abraão. Terá era pai de Abraão, seu filho. E a Ló, filho de Arã. Arã era irmão de Abraão e Ló era sobrinho de Abraão. Filho do seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ali ficaram. Veja bem, Deus sempre vai ter um plano para você. Deus sempre tem um chamado, um plano para você. E a nossa tarefa é descobrir
plano de Deus, esse propósito de Deus, esse projeto de Deus para as nossas vidas. E a gente entrar em alinhamento com Deus para que a gente possa cumprir, fazer com que se cumpra esse plano de Deus nas nossas vidas. E aqui, o chamado era para Terá, pai de Abraão. Deus estava conduzindo Terá para Canaã, mas Terá abortou a missão. Terá parou em Harã. Se você reparar, Harã era o nome do filho dele, de um dos filhos dele, né? Que era irmão de Abraão, né? Abraão, Terá era pai, Abraão, e Harã era o outro irmão de Abraão. E, naquela época, era muito comum dar-se o nome aos lugares para homenagear o nome de pessoas a lugares, né? E os estudiosos, né, falam que o que aconteceu aqui foi que Terá estava indo para Canaã, junto com Abraão, Harã, só que ao chegar em determinado ponto, Harã faleceu. E aí, Terá, ao perder esse filho, naquela região, naquele lugar, enterrou seu filho ali e ficou por ali e deu o nome de Harã. Deu o nome ao local de Harã. Por isso que ele saiu de Ur de Caldeus para ir para Canaã, mas chegou em Harã, que foi onde seu filho morreu, ele parou para velar o filho dele e abortou a missão. Abortou o propósito que Deus tinha para a sua vida, para a vida dele e para a vida dos familiares dele que estavam junto com ele, né? Aqui a gente vai ver que aí a gente vai ver o chamado de Abraão, o filho de Terá. Veja bem, olha essa. Pais que não dão destino perdem seus filhos que têm propósito. E de propósito. Por quê? Para continuar o propósito de Deus. Irmão, o propósito de Deus vai se cumprir. Com você ou sem você. Comigo ou semigo. Né? Vai chamar outro. Né? Então, a nossa oração, o nosso desejo é ficar sempre no propósito de Deus. Deus, aconteça o que acontecer, eu quero estar dentro do teu propósito. Eu quero estar dentro do que tu está fazendo. É esse o nosso desejo. E aqui aconteceu uma tragédia, ele perdeu um filho, e ele abortou a missão. Aquilo deve ter, logicamente, o pai perdeu um filho, e aí ele abandonou a missão. Mas Deus não vai ficar sem cumprimento do propósito. Ele chama Abraão. E aí o Abraão, já em Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz: diz o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ó, pega essa aí, ó. Abençoarei. Você quer ser abençoado? Olha aqui. Abençoarei os que te abençoarem. Então, bora abençoar Abraão quando a gente fazer nossas orações, para a gente ser abençoado. E aqui Deus chama Abraão. Por quê? Terá abortou a missão. Mas o propósito tem que continuar. Então, Deus chama Abraão. E Abraão deve continuar o propósito de Deus que Terá não fez, não cumpriu. Pais, as crianças, os filhos que crescem sem pais, né? E que crescem ou sem um pai que esteja ali presente, eles crescem com problema. Eu já falei isso
nos nossos encontros aí, talvez o pessoal aqui do Zoom até saiba, mas eles crescem com 3 pontos, 3 probleminhas, digamos assim. Filhos que crescem sem a presença de um pai, eles crescem com dificuldade de proteção, direcionamento e limites. Porque são essas 3 coisas que, basicamente, o pai tem que dar a seu filho, a sua filha, né, a sua descendência. Proteção, direção, destino e limites. Então, as pessoas que crescem sem pai, as pessoas... Tem muita gente, não só órfãos, mas tem um pastor, o pastor Davi, que sempre fala que nós vivemos numa geração, né, que temos muitos órfãos de pais vivos, por conta do que é a família hoje em dia, né? Separações, né? Produções independentes, né? Que instituíram já isso, né? No mundo, e várias outras coisas. Mas é uma geração de órfãos de pais vivos. Não sei quem de vocês, mas eu, por exemplo, sou filho de pais separados. Meu pai também se separou da minha mãe. Então, querendo ou não, tivemos ainda que aprender ainda, né, nas dificuldades da vida. Isso, superar isso e aprender com as dificuldades da vida. E graças a Deus, né, e depois, conhecendo a Jesus, eu pude direcionar bem isso, superar isso e aprender com isso. E eu hoje estou aqui, né, para passar um pouco dessa experiência para vocês, dar um direcionamento a vocês, né, humildemente, lógico, mas mostrando para vocês que a gente tem um norte, né, para seguir. Então, é isso. Os pais devem dar proteção, direção e limites. Como Terá, então, voltando, né? Como Terá parou, o pai de Abraão parou, Deus chama Abraão. Por quê? Porque Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus geracional, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus é um Deus de geração. Ele vem... Olha, vamos... A sua história não termina em você. Você tem que virar essa chave em você. Você tem que ter esse entendimento. Que você não está aqui nesse mundo por você unicamente, exclusivamente. A gente está aqui para, muitas das vezes, romper barreiras, romper coisas passadas, para que a gente possa direcionar, dar proteção, dar direção e impor limites aos nossos filhos para que eles venham, depois da gente, seguindo no caminho do propósito de Deus, né? E vamos agora em Gênesis, estamos pincelando Gênesis aqui, Gênesis 37, versículo 2, vamos lá. Espero aí, estou tentando ser o máximo de clareza possível para tentar tocar você, para tentar instigar você, para você virar essa chave, para você ver que realmente paternidade, a gente está só pincelando o inicial da paternidade aqui, que é para a gente tentar despertar, né? Instigar você a buscar mais e se aprofundar mais em paternidade, porque foi assim comigo e eu creio que pode ser assim também com você. Então, vamos lá em 37, Gênesis 37. 37. Cadê Gênesis? Cadê 37? Versículo 2. Para você ver aqui que Deus é um Deus geracional. Aqui, ó, ele vai contar a história de Jacó. Vamos lá. Esta é a história de Jacó. Aí ele vai começar a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos. Como é que é isso? Não é a história de Jacó? E como é que na história de Jacó ele vem tendo José... Eu vou contar uma história para você. A história de Jacó. Tendo José 17 anos, mas a história não era de Jacó, como é que está falando de José? É porque a sua história não termina em você.
Deus é um Deus geracional. Tudo que começa, ou começou com seus pais, ou deveria começar com seus pais, ou que começa em você, não para em você. Isso, você é um rio fluindo. Você não é uma represa, né? A gente tem que fluir, a gente tem que passar, e passar, e passar, de geração em geração, né? E essa é uma das grandes provas, né? Uma geração conta maravilha para outra geração, né? Como eu falei, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, são gerações. É um Deus geracional, né? E nós somos muito bons para causar um impacto, né? Causar um impacto, trazer uma emoção para você, trazer uma coisa que te mexa, impactar você. Mas a gente tem um pouco de dificuldade, nós todos, a igreja e também todos nós, de dar continuidade. E talvez isso seja um dos problemas da igreja, que nós somos bons para causar impacto. Oh, bora começar, bora. Bora fazer, bora. Mas para dar continuidade a gente é um pouco difícil. E Deus mostra aqui que nós temos que dar continuidade porque ele é um Deus geracional. É isso que ele quer. Que as maravilhas sejam contadas de geração em geração, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz que a maldade dos pais atingem a terceira e quarta geração dos filhos, né? Mas também as bênçãos, 1000 gerações. Então, é um Deus de geração, né? E de continuidade, é um Deus de continuidade. E a gente tem que colocar isso em nós para passar à frente, para a gente não parar, para a gente dar a continuidade realmente, para que esse propósito venha e realmente seja cumprido. Para dar essa continuidade é muito difícil, né? Eu até assumo também que é difícil para mim dar continuidade nas coisas, né? Quantos de vocês já não têm, né, até filhos? E a gente mesmo. Começou uma aula de inglês e parou. Começou uma aula de violão e parou. Começou alguma coisa e parou. Então, a gente tem que ter isso para dar continuidade. A gente tem que ser persistente, né? Insistente e persistente para continuar. Porque Deus é um Deus, eu repito, Deus é um Deus geracional. E a gente tem essa dificuldade de dar essa continuidade porque a gente, muitas das vezes, não quer largar, não quer abandonar certas coisas que nos prendem a certos lugares, a certos ambientes, como aconteceu com Terá. Aconteceu uma fatalidade na vida dele, realmente. E aquilo fez com que ele ficasse preso àquela terra e não continuasse, desse continuidade ao propósito de Deus. Então, a gente tem essa dificuldade de largar certas coisas para que a gente possa dar essa continuidade. Agora, amigo, vou te falar. Quando você conseguir vencer, conseguir largar essa coisa que está te prendendo, né? Romper essa barreira, seja uma placa indicativa, dê um norte, aponte para Deus. Olha, não é por aqui, aí eu já caí, aí eu consegui vencer, aí eu tenho cicatrizes, né? Eu tenho as cicatrizes para mostrar, né? Que lógico, a gente tem que buscar, né, o entendimento, a sabedoria, tem que buscar fazer cursos, tem que buscar se especializar, ok, né? Tem que buscar ter diploma, ok, tudo bem. Mas diploma vai mostrar o que você aprendeu. Agora, cicatrizes, né, vai mostrar o que você venceu. Cicatrizes. Quando a gente chegar lá em cima, a gente vai ver um rapaz lá, de 33 anos, com cicatrizes na mão. Ele não vai estar com diploma na mão, vai estar com cicatrizes. Lógico, a gente tem que buscar se especializar, tem que buscar sabedoria, tem que estudar realmente, que é para entender. Mas agora isso não substitui de maneira e de forma nenhuma um relacionamento com Deus. Muitas das vezes você tem que buscar entendimento, que é justamente para estreitar esse relacionamento, para você entender, para você fazer um culto racional. É isso que a gente tem que estreitar. Mas isso não
sabedoria, o entendimento, seu preparo não deve substituir um relacionamento com Deus, né? Então vamos lá. Eu espero que a gente tenha que até que horas, Ale, aí? Então vamos lá. Então, quando você superar essas dificuldades, quando você abandonar certas coisas, quando você vencer essas coisas, você tem que ser uma placa indicativa, né? Como uma placa de trânsito, para indicar o caminho. E quem é o caminho? É Jesus. Então, aponte para ele. Aponte o caminho, que é Jesus. Hoje em dia tem muita dificuldade nessa história, porque Jesus é o caminho, né? Mas tem muitas pessoas, muitas denominações ou igrejas, né? Lógico, tem exceções, mas Jesus é o caminho e eles querem ser o pedágio, né? Cobram coisa de você que Jesus não cobrou, Jesus não falou, né? E isso está errado. Está errado. A gente tem que ter esse discernimento, que seguir o caminho que aponta, que a gente tem que apontar o caminho que é Jesus e a gente tem que seguir ele. A gente não tem que cobrar nada de ninguém. A gente não tem que ser o pedágio, a praça do pedágio, o toll, como fala aqui nos Estados Unidos. Não tem que ser isso, não. A gente tem que apontar em amor, direcionar em amor. Não é por aí, não. Tem um buraco aí, cara. Olha, vai mais devagar aqui, tem umas lombadas e tal. Vai devagar. Tem uma curva perigosa ali na frente. Por quê? Porque a gente já passou por lá. E aí a gente tem que indicar. Essa é a nossa tarefa. Indicar, direcionar em amor. Vamos lá. Então, retomando, né? Rapidinho. Deus chamou Terá, que era pai de Abraão, para ir para Canaã. Filho de Terá morreu. Arã morreu. E ele ficou lá, em Arã, para velar o filho e habitou lá. O propósito de Deus tinha que continuar. Então, Deus chamou Abraão, filho de Terá, o outro filho de Terá, para continuar o plano de Deus, continuar o propósito de Deus. Mas aí vamos instigar mais você um pouquinho. Mas por que Canaã? Por que ele estava chamando para Canaã? O que tinha em Canaã? O que tinha em Canaã para que Deus queria direcionar o povo para Canaã? Primeiro Terá não cumpriu, não continuou, aí chama Abraão para Canaã. Vamos descobrir primeiro agora por quê, né? Deus queria fazer com que eles fossem para Canaã. Vamos em Gênesis de novo, voltando um pouco para Gênesis. Gênesis 9, 20. Voltar um pouco. Dá uma acelerada aqui para que vocês não durmam, né? Gênesis 9, 20. Tá aqui. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Aqui, imagina aí só. Aqui é Noé, a história de Noé. A gente voltou bastante no tempo aqui, até Noé, e Noé passou 100 anos construindo um barco, ouvindo chacota de todo mundo. 100 anos, mais ou menos. Né? A gente também fala que não foi Noé que passou 100 anos construindo um barco. Foi Deus preparando Noé 100 anos para recomeçar o plano, para recomeçar o mundo. Né? Mas, enfim, Noé trabalhou 100 anos construindo um barco. Beleza. Aí passa mais um ano, mais ou menos, dentro do barco. Né? No dilúvio, ficou um ano lá com a família, cheio de bicho. Imagina o fedor ali dentro. Gente, o pessoal aí que ficou na pandemia, né? O pessoal do Fica em Casa aí nessa pandemia, né? Muita gente, né? Infelizmente, teve separação. Teve muita gente que descobriu, né? O caminho do quarto da mãe, do pai, que, né? Não sabia mais nem... não se encontrava mais nem em casa. Mas, enfim, imagina Noé. Ficou ainda um ano lá dentro, num cheiro, devia ser insuportável, não sei, né? Mas, enfim, ficou mais um ano lá dentro. Aí Noé sai da arca. Noé sai da arca e o que ele faz? Ele planta uma vinha.
Ele planta uma vinha. E aí, o que acontece? Noé toma um porre. Noé bebe todas do vinho que ele plantou lá, depois de sair. E aí vem dizendo aqui, ó, bebendo do vinho, embriagou-se, pôs-se nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé, esses são os 3 nomes dos filhos de Noé. Cã, Sem e Jafé. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, com o rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Olha, aqui, meu pastor costuma chamar a atenção nisso daqui, que unidade, né, e a pessoa sozinha, né, a individualidade. A individualidade de Cã, aqui, descobriu a nudez do pai, né, e fez saber fora da tenda para os outros, né, zombou do pai, né, depois a gente vai ver, zombou do pai, né, da embriaguez do pai, da nudez do pai. Já Sem Jafé, a unidade. Quando andam juntos, as pessoas, a unidade, ela cobre a nudez. Ela não expõe. Ela quer cobrir a nudez. Não encobrir, cobrir a nudez. Que é para não ter essa exposição, né? Então, só essa pincelada rapidinho. E aí, quando Noé acorda do porre, né? Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, né? Que Cã fez. E o que ele disse? Maldito seja Canaã, servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã seja de servo. Meu amigo, aqui, ó. Quando Noé acorda, soube que o Cão tinha feito, aí ele amaldiçoa a descendência de Cã. Canaã era filho de Cã. Ele não maldisse Cã. Ele maldisse a descendência de Cã. Maldito seja Canaã, que era filho de Cã. Servo de servo a seus irmãos. Ser servo é ruim? Não, ser servo é bom, né? A gente quer ser servo, a gente quer servir, né? Que é isso que nos dá. Ó, o Anderson está aí como prova, acabou de abrir o PG aqui e citou muito bem isso, né? É um voluntariado, ele quer servir, né? E ser servo não é ruim, ser servo é bom. Agora, o que é ruim? Servo dos servos. Servo de servo não é mais servo, é escravo. Aqui, então, é escravidão. A escravidão não é boa, a escravidão é ruim. Então, ele diz aqui, servo a seus irmãos, e juntou, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Abraão é descendente de Sem. Olha, vamos linkando as coisas. Vamos linkando as coisas. Abraão é descendente de Sem. Então, por que Deus chamou Abraão para Canaã? Porque Canaã era um lugar sem paternidade. Então, ele chamou Abraão, descendente de Sem, para restaurar a paternidade daquele lugar. E muitas das vezes, aliás, todas as vezes que Deus te chama para um lugar, é para você exercer paternidade, é para você remir o ambiente, é para você mudar o ambiente, é para você dar um destino ao ambiente. Né? Você não tem que chegar num lugar e o lugar te mudar. É você que tem que mudar tudo à sua volta. É você que tem que fazer a diferença. E aqui Deus te chamou para que Abraão pudesse remir isso. Para que Abraão fosse pai daquela nação. Já que ele era descendente de Sem. Agora você vê, né? A gente tem que ter sempre alguém que auxilie a gente. A gente tem que ter alguém que auxilie. A gente não pode andar sozinho. Como
como Cão fez, né? A gente trazendo assim num sentido, né, mais figurado, Cão foi sozinho e descobriu a nudez do pai, né? Porque ele estava sozinho. Cão e Jafé, ou sem Jafé, não. Eles encobriram a nudez do pai. Então você tem que andar. Em Provérbios 18, quem se isola busca a sua própria ruína. Então você não pode se isolar. Ah, eu me basto. Sou eu e Deus aqui, tá bom demais. Não é, isso não é o plano de Deus. Deus quer que você ande em comunhão, ande com os outros irmãos. Por quê? Porque é ferro afiando ferro. A gente tem que aprender a conviver um com os outros. Tem gente que pega aquela passagem, suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos aí não é de aturar um outro, não. Né? É de dar suporte. A gente tem que suportar o outro, dar suporte. Ó, toma aqui, ó. Dê aqui a mão. Vamos lá. Então, a gente tem que trazer isso para a gente. Né? E você tem que buscar isso. Nós temos que buscar isso. Alguém que nos auxilie, alguém que nos dê uma orientação, que nos explique as coisas da Bíblia, como lidar com certas coisas. E como que a gente vai descobrir um pai espiritual, né? Como que a gente vai identificar um pai espiritual para a nossa vida, que nos ajude nessa caminhada, né? Alguém que nos auxilie nessa caminhada. Um pai nunca vai facilitar. Um pai não vai, né, sempre dizer sim, né? Porque um pai que sempre diz sim está criando um monstro, né? Um pai tem que, além daqueles 3 princípios básicos que eu disse, proteção, direção, limites, né? Um pai disciplina, um pai corrige, né? O pai corrige, disciplina aquele que ama, que ele tem como filho. Então, a vara da correção, né? As chinelas havaianas da correção, te faz crescer, te dá um direcionamento, né? Em Deuteronômio 6, né? Eu anotei aqui, ensina o caminho que teu filho deve seguir e ele não se desviará dele. Ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte como pai, como mãe, como uma liderança dentro de casa, como alguém que dê um norte. E a gente tem que ensinar isso aos nossos filhos, né? Para que eles nunca se desviem do caminho, né? E tem muitas histórias. Ah, olha, foi criado dentro da igreja, se desviou. Os pais viviam dentro da igreja, o menino se desviou, a menina se desviou. Mas a história também conta que muitos e muitos, nos seus andares aí pelo mundo, caíram em si, como a parábola do filho pródigo, e voltaram para casa, voltaram para o lar, voltaram para a igreja, porque caíram em si, porque lembraram dos ensinamentos que tiveram durante a infância, os direcionamentos, né, dos pais, e é por isso que o pai sempre tem que estar na varanda, né, de braços abertos, esperando o filho pródigo voltar, né, e não ser um carrasco, né, tem que ficar em amor esperando o filho, para que o filho entenda que quando ele precisar, existe um pai esperando por ele, né? Um pai que vai fazer uma festa quando ele voltar. E é assim que também é o Senhor com a gente. Está esperando a gente, de braços abertos. Vem como você tiver, ele diz. Vem, não importa. Vem como você tiver. Porque eu te garanto que depois que você entra na casa, ceia com ele, você nunca mais vai ser o mesmo. Ele te muda. Tem muita gente que busca Deus, né? Busca uma religiosidade, busca alguma coisa para melhorar de vida. Você está no caminho errado. Sinto te falar. Deus não está nem um pouco interessado em melhorar a sua vida. Deus, ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua natureza. Ele quer te fazer um novo homem, uma nova mulher. Então, isso tem que ser esse despertar. Né? Vamos continuar aqui, que já está todo mundo com sono, estavam avançadas horas aí. Vamos correr, vamos correr. Então, Abraão é descendente de Sem, já falei. E por que, então, que não foi... Outra pergunta, né? Não foi Noé que recomeçou o mundo? Foi, né? Depois do dilúvio, Noé recomeçou o mundo. Então, por que não foi Noé
que recomeçou o plano de Deus? Porque Noé amaldiçoou a sua descendência. Um pai, um líder, um pastor, nunca pode amaldiçoar a sua descendência. Deus não pode abençoar um líder que amaldiçoa, um pai que amaldiçoa. Um pai nunca deve amaldiçoar. É por isso que a gente tem que estar atento aqui o que a gente fala para os nossos filhos, o que a gente fala para os nossos liderados, ou para nossas ovelhas, ou para quem está perto da gente, junto de nós. Filhos espirituais, filhos biológicos. A gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Né? A gente tem que estar atento com isso. A gente vê aqui, na história de Noé. Noé, isso é tão sério, que vamos lá. Agora a gente vai lá para Mateus, já lá na frente, para você ver que isso aí é sério, essa história de amaldiçoar a sua descendência. Vamos lá, em Mateus, já lá para o Novo Testamento. Mateus 1, logo no início, Mateus 1. Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa. Abraão que gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá. Cadê Noé? Noé recomeçou o mundo. Ele não deveria estar aqui? Mas não está. Por quê? Porque Deus não pode abençoar alguém que amaldiçoou a geração. Então ele chamou Abraão para corrigir isso, digamos assim, corrigir isso. Mas se você for lá em Lucas, eu anotei por aqui em algum lugar, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Lucas 3, 36. Lucas 3, 36. Mas olha aí, Noé amaldiçoou a geração dele, então ele não está na genealogia lá de Jesus, né? Que é de José. Ele não está na uma hora dessa não sai mais. Vocês entenderam? Genealogia. Isso, de José. Né? Mas ele está na de Maria, vamos dizer. Mas ele está na de Maria. Noé está lá, o nome de Noé está lá na de Maria. Está aqui, ó. Em Lucas 3, 36. Aí vem, ó, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade. Olha aí um nome bom para o seu filho, Arfaxade. Arfaxade, vai pegar uma água ali para mim. Filho de Sem, este, filho de Noé. Noé aparece aqui. Essa aqui é a de Maria, genealogia de Maria. Por quê? Mas aqui é porque ele aparece como filho. Lá na outra, não. Lá é como pai. Aqui é como filho. Como filho aparece, mas como pai, não. Deus não abençoa que amaldiçoa. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando você vê Deus, né? Vou concluir aqui, quem sabe a gente faz uns outros aí, outros PGs aí para explicar melhor sobre paternidade, no sentido de como identificar quais são as características de um pai, né? Como identificar um pai, o que fazer, né? Quando você descobre paternidade de um jeito diferente, quando você descobre paternidade na Bíblia, que Deus é pai, ele não é só Deus, ele é um Deus, ele é pai. Quando você descobre isso, quando você entende isso no seu coração, na sua mente, você muda esse raciocínio de que Deus é um Deus como aqueles 2 primeiros pais da história que eu contei no início, né? Que foram apresentar seu filho a Deus. Agora, quando você tem um entendimento do terceiro pai, que foi levar o seu filho a Deus, que Deus é um Deus pai, um Deus que nos ama, um Deus que quer o nosso bem, que você muda. Você nunca mais vai entrar na fila da bênção, porque você já é abençoado. Você vai entender que bênção, a gente já foi abençoado.
Bênção é um lugar que você entra, não é um negócio que você tem, que você ganha, que você recebe. Ser tu uma bênção. Eu já li essa passagem hoje aqui. Ser tu uma bênção. Seja bênção para os outros. Então você já é abençoado. Você já é abençoado. Você começa a entender paternidade, você sabe de onde veio e sabe para onde vai. Você entende o seu propósito, como Abraão entendeu. Lógico, depois de muita chamada também, né? Mas você nunca mais vai estar refém. Você nunca mais vai mendigar amor. Você nunca mais vai fazer coisas para te sentir amado. Você nunca mais vai querer servir para atingir algum posto ou alguma honra, né, entre os homens. Não. Você já tem tudo isso, você já é bênção, você é herdeiro. Agora você tem que exercer isso, você tem que ter esse entendimento. Paternidade existe, paternidade espiritual existe. Tem uns que até dizem, né, que não, paternidade não existe, porque só há um chamar de pai, né? Que tem lá em Mateus 23, 9. É a última passagemzinha aqui, vamos lá. Mateus 23, 9. Que horas são aí? Que horas são aí? Tá acabando, né? 23, 9. O Biden cortou a internet do Vitor. Deu 23, 9. Está aqui a passagem aqui, Mateus 23, 9 diz: Vitor, tá ouvindo? Bora deixar estabilizar um pouco, porque essa passagem é importante. Eu tô vendo que o teu sinal tá vermelho aqui. Na verdade, caiu para todo mundo, foi? Caiu para todo mundo. O Vitor caiu. Eu tô Caiu, né? ouvindo aqui. Tá ouvindo? Agora voltou. Já, Voltou, Vitor, vai. pode continuar. Biden liberou. Continua normal aí, continua normal. O Biden liberou. Qual foi o momento que travou aí? Começou a leitura. Tá, beleza. Então vamos lá. É Mateus 23, 9. A ninguém sobre a terra chameis de vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está no céu. Mas só que pai, a palavra pai aqui nesse versículo, vem da palavra pater, que vem da palavra pátria. Aqui, na tradução, seria a ninguém chameis de vossa pátria, vossa origem, porque só Deus é tua origem. E é realmente. Nós somos seres celestiais passando por uma experiência humana. Né? A gente não tem que voltar ao passado. Ao passado é ao nosso nascimento. Quem volta ao passado se frustra, porque muitas das vezes fica... meus pais não me quiseram, tentaram abortar, nasci de uns pais que são da pá virada ou qualquer outra coisa. Não, você não tem que voltar ao passado, você tem que voltar à origem. A sua origem é Deus, Jesus lá em cima, no céu. Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Essa é a tua origem. E é para onde todo mundo vai voltar. Então, a gente tem que se concentrar na nossa origem, não no nosso passado. Né? Quando a gente pega o nosso passado, vai dar ruim. A gente tem que botar na nossa origem, né? Voltar à nossa origem. Então, como eu estava falando, vou encerrar aqui, porque já passamos do horário, né? Você tem que entender essa paternidade. E para entender essa paternidade, como é o título, né, do tema, né, o subtítulo do tema, que você tem que entender a paternidade a partir de Jesus. E aí vem aquele Mateus 16, 13. Vamos lá. Mateus 16, 13. Qual é o Mateus 16, 13? A confissão de Pedro. Aqui é a chave. Aqui é a chave. Que você tem que entender paternidade descobrindo a identidade de Deus, de Jesus. Descobrindo a identidade de Jesus. Né? Que Jesus, no caminho, né, caminhando com seus discípulos, né, ele vem aqui e diz, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele,
vós, quem dizes que eu sou? Então, Simão Pedro, né, pulou à frente e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas, Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Por quê? Ele diz aqui, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Ele poderia dizer que Jesus é Cristo e tal, né? Por conta que estava andando com ele. Agora, falar que é filho do Deus vivo, aí para a época era muito puxado, né? Porque nessa época aí a ideia de ter Jesus como um filho de Deus, alguém como filho de Deus, era inconcebível, né? Como que pode alguém ser um filho de Deus, dizer que é filho de Deus? E é por isso que Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou, e sim meu Pai que está no céu. Porque essa revelação ninguém tinha, que alguém era filho de Deus, né? E aí Jesus continua, né? Jesus continua. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado no céu, e parará, parará, parará. Aqui é que está a revelação, né? O mistério que não está escondido, né? Como é que é o mistério sem estar escondido? Está na Bíblia, está aqui. Essa é a chave, a identidade que a gente tem que ter. Ao conhecer Jesus, quem Jesus é, Jesus nos revela quem nós somos. E a partir daí, a gente começa a entender nosso papel no mundo. O que a gente vai fazer aqui? Só trabalhar? Não. Acorda, trabalha, faz, passeia, come, e come, e come. Tem muita gente que come demais, mas não é só isso que a gente vai fazer aqui. E aqui está a revelação, né? Quando você conhece Jesus, né? Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Ele te revela a identidade. Ele te dá uma identidade, né? Como ele deu. E tu és Pedro. E aí depois, a identidade, ele te dá um encargo. E sobre ti, né? Edificarei a minha igreja. E te dá autoridade. E as portas do inferno não prevalecerão. E depois te dá o serviço. Dar-te-ei a chave do reino de Deus, que ligarem na terra será ligado. Então, você tem que ser a revelação de quem Jesus é como Pai. Quando você descobre quem Jesus realmente é, aí ele te dá uma identidade. Da identidade, ele te dá autoridade. E aí, depois de revestido de autoridade, você vai fazer o serviço. Tudo na sequência. Agora, tem gente que quer ter autoridade, mas ainda não teve revelação. Tem gente que tem revelação, mas não entendeu o encargo. E aí fica nessa. Mas é tudo na sua ordem, tudo na sua fase. Bom, tinha muita mais coisa para falar, é por isso que eu falei que eu fiquei apreensivo, porque é difícil falar, né, de Deus, mas não porque é difícil falar de Deus, é porque tem muita coisa para falar. E aí a gente fica sem saber meio o que falar. E as palavras vêm saltando, a gente vai pegando a Bíblia e puxa um fiapinho na Bíblia, o negócio vai desenrolando, e aí vai. Ô, Vitor, eu sempre soube que um dia nós teríamos uma vigília nesse PG. Eu acho que é hoje. É verdade, a gente avançou bastante aí. Quero pedir desculpas aí de todos vocês aí. Não, ela está fazendo menção ao Corujão. Eu sei. Mas também, né? De jeito nenhum. Tá muito assim. O assunto tá tão gostoso porque nós, como filhos, nós queremos saber um pouco mais, né? E então não tá um assunto assim falado por falar, não é? Não tá uma coisa que saiu da sua cabeça, tá? É o que está na Bíblia, é o que ele é um Deus, é um pai presente. Então, assim, tá todo mundo aí ainda e
Vamos em frente. Bom, eu espero assim que nem que seja uma partezinha, né, tenha tirado proveito, alguém tenha tirado proveito, tenha guardado aí no seu coração, na sua mente, eu queria muito fazer um despertar teu. Olha, deixa eu ver realmente isso. Tem que pegar a Bíblia. Não, eu vou pegar essa Bíblia aqui, eu vou ver realmente isso aqui, o que esse cara está falando aí? Será que é isso aí mesmo? Eu vou estudar mais a Bíblia aqui, essa é a minha instigação. Eu quero instigar você, eu quero provocar você a ir atrás mais, se aprofundar mais, virar essa chave de entendimento. Assim, um ponto para mim é que, assim, Deus é Deus, Deus é Pai, certo? Uma das coisas, assim, que eu aprendi com meu pai foi perder medo, foi aprender algumas coisas. Então, quando a gente, de fato, confia nesse Pai, a gente confia nesse Deus, a gente não tem medo do que vem. Então, essa força, essa fé, ela vem do Deus vivo, ela vem do Pai, do Todo-Poderoso, daquele que diz, confia e vai. Quantas vezes Jesus diz, larga tudo que tem e segue-me? O que ele estava pedindo? Confiança. Queridos, podem abrir os seus microfones. Então, assim, eu lembrei muito da minha infância com meu pai, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu convivi com ele, de tudo que eu aproveitei enquanto ele estava ali, enquanto ele estava à disposição. E o que eu tenho hoje de Deus? Eu tenho uma liberdade, eu tenho uma entrada com ele 24 horas por dia, não é? Eu acordo de madrugada, quando eu elevo minhas orações às 3 da manhã, eu sei que ele está lá. Na hora que eu precisar, eu sei que ele está lá. E eu sei que quando ele diz para eu ir, eu posso ir firme. Então, obrigada por nos trazer essa memória novamente, nos fazer lembrar desse Deus e desse Pai verdadeiro. É exatamente isso que eu tive essa ideia. É trazer a memória, né, ao pessoal aqui do Zoom, né, e tem muitas pessoas também que estão no YouTube que ainda não têm essa consciência, né? Então, se familiarizando. Chega esse horário, não vai travando tudo. Familiarizando. Eu sei como é que é. Quebra-língua de locutor. Obadias Diogo. Ó, o Obadias aí. O Obadias sempre tem uma tirada boa. Não, mas hoje eu não tenho, não, tá? Olha aí. Hoje eu tô só de ouvinte mesmo. Foi uma palestra que manteve o nível das nossas palestras. Ele costuma dizer assim, ele está aqui do meu lado, não sei onde é que ele aparece aí no Está exatamente aí onde você está apontando. Ele está aqui do meu lado. Eu tenho orgulho de todos vocês, mas esses dois aqui foi um presente que Deus me deu esse ano, né? Esse ano tão difícil, esse ano que a gente perdeu tantas pessoas, esse ano que a gente ficou doente, a gente chorou, a gente se alegrou na vitória das pessoas, mas eu tenho que falar do Vitor e do Anderson, sim. E aproveitar que vocês estão aqui, que vocês são experientes, vocês que estão na sala, vocês são experientes em evangelizar. Eu tenho orgulho desses dois, porque a gente começou um trabalho abençoado por Deus, porque foi do nada que a gente começou a falar de Cristo. Os amigos, às vezes, têm um grupo para falar de pelada de futebol, para falar de brincadeiras, às vezes uma coisa pesada, e eu vi, primeiramente, que o Anderson se incomodou muito com essas situações. O Anderson procurou aprender, e hoje está aí. Esse símbolo, para mim, atrás do Anderson, é um símbolo muito forte, simboliza muito mais do que essa águia atrás aí, simboliza a determinação dele. E agora, o Vitor. O Vitor foi o último que eu chamei a pregar, porque ele mesmo pediu que eu fizesse isso. Porque ele duvidava dele mesmo, e eu nunca duvidei do Vitor. Pela eloquência na realidade, não era duvidar de mim, né? De mim eu tenho certeza, não duvido não, eu tenho certeza que não sou capaz.
né? Mas se era chegado o tempo de eu liberar e o que liberar, né? Que para mim essa é a dificuldade maior. O que liberar? Exatamente. E falar de paternidade para mim é difícil, não é fácil. Né? Eu estou vivendo os momentos mais deliciosos da paternidade nesse momento. Por isso que eu quero falar com antes e depois. O que aconteceu com você antes aconteceu 5 vezes comigo. E tudo tem um propósito, meu amigo. Tudo tem um propósito. E ser pai é firmar no exemplo de Cristo, de nenhum outro homem, de Deus, que deu o seu filho para a gente, depois Cristo nos pegou no colo, disse assim, olha, eu vou mostrar para vocês como é que é ser pai. Né? Cristo, quando veio para a terra, abdicou da sua santidade, da sua divindade, e disse assim, eu vou te mostrar como é ser pai mesmo. Mesmo sofrendo dores, sofrendo humilhações, sofrendo tudo o que a gente sofre, Jesus não desistiu. Jesus não desistiu da vida, não desistiu de ser pai. Ele foi até a última consequência, que foi seu último suspiro. E ainda disse assim, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Né? Ale, Como diz? eu só vou dar só uma palhinha no que a gente tange a paternidade de Deus. Quando a gente fala de paternidade, e foi falado também de que uma certa parte Deus também é mãe, né? É que, na verdade, gente, esse nome de pai e mãe, quando se trata de Deus, ele é totalmente representativo. Porque o amor que chega mais perto de Deus é o amor de mãe. E é só 1%, talvez nem isso. Então, quando se trata de paternidade e maternidade, né, a gente coloca por função, porque, na verdade, esse termo pai e mãe ele é um termo humano, ele não é divino. Né? Deus, como o ser que ama e que cuida, ele é único. Mas o único nome que nós, como seres humanos, conhecemos é pai e mãe, que é dentro do nosso universo, seria o que nós conhecemos por amor máximo. Mas o amor na linguagem de Deus, na linguagem humana, ele não existe, ele é incomparável. A gente só tem as referências de pai e mãe. Exatamente. Exato, é isso aí. É isso aí. E eu, só lembrando aí que falou do Anderson, eu também quero só chamar a atenção para uma coisa, né, em especial para o Anderson, é que, olha bem, Sarai era estéril, né? Sara era estéril. Raquel era estéril. Ruth era estéril. E a palavra para ela sempre foi o quê? Geração. Nação. A gente tem que se agarrar, o que a gente aprende? A gente tem que se agarrar na palavra de Deus, independente de tudo que aconteça, de diagnósticos, a gente tem que se agarrar à palavra de Deus, que quando a gente anda na palavra de Deus, o propósito dele vai se cumprir, né? Como a gente falou aqui no início, Terá parou o propósito que Deus tinha para ele, mas o propósito não parou. Aí veio Abraão, né? E a palavra, tanto para Sara, né, Ruth, Raquel, era ser mãe de gerações, pai de gerações, né? Dar o destino de gerações. E elas não podiam ter filho, né? E tiveram. A gente tem que se apoiar nisso sempre. Por mais que a gente hoje esteja olhando, né, de uma forma que a gente não está gerando, né? Pode ser até no nosso ministério. Não vejo meu ministério romper, gerar. Calma, que no tempo dele, né, vai acontecer. E quando ele libera a palavra da promessa, não se ria, não, como foi na Bíblia, né? Olha só aqui, o Michel Cristo Lavor Cruz, é o Tamer, né, que eu chamo de Michel Temer aqui. Deus seja louvado, Vitor, meu amigo. O Senhor é contigo. Estou muito feliz que Ele tenha transformado a sua vida. Um forte abraço. Amélia Lima, do Distrito Federal, boa noite. Disse assim que ela estava ouvindo a própria palavra
de Deus através de você. E Amém. que mais aqui? Aqui, ó, na verdade, acredito que seja o próprio Deus falando essas palavras. E aqui também, quem tem mais aqui, que o Senhor Jesus fale por você. O Michel também falou no começo. Então, queridos, a paternidade, ela é muito mais do que simples gerar, não é isso? Afinal de contas, a paternidade, ela, como o Obadias falou, o amor mais parecido com o de Deus foi da mãe, o amor materno. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu sou aqui da área da educação também, e nas festas que ainda podemos fazer, né, que o politicamente correto ainda não destruiu, e está tentando destruir, tem a festa dos avós, tem a festa dos professores, tem a festa das mães. Mas a festa mais emocionante que tem é a homenagem aos pais. Sabe? Porque nós batemos muito no amor de mãe, que tá lá em cima. Mas quando você tem o amor de pai, Deus foi pai, foi mãe, e quando a gente exerce a paternidade com carinho, lembrando de que Deus fez conosco, a gente resolve compartilhar isso com as nossas crias, é fantástico. É a festa mais emocionante na escola, né? Então, eu quero dizer para vocês que esse sermão foi para mim. Não sei se foi para você, mas foi para mim. Foi para mim também. Eu quero agradecer muito a presença de todos. Já são 21 horas e 35 minutos. Eu não vou cortar nada desse vídeo. Ele vai como se for ao vivo. Não vai ser editado. Eu vou colocar apenas a capa lá no YouTube. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, não só no chat. Assim que terminar aqui, ó, você vai lá e deixa a sua mensagem no vídeo, se inscreve no canal. Olha a altura que Deus nos dá para chegar para você, e que essa mesma mensagem que o Vitor nos trouxe chegue a mais pessoas. Porque tem gente que precisa ouvir aquilo que a gente não ouviu. Certas coisas que o Vitor falou aí, que a gente não mencionou aqui, a pessoa também vai receber e vai deixar outro recadinho. Então você deixa seu recado também fora do chat ao vivo agora. Deixa seu recado no vídeo. Se inscreva no canal e nos ajude a proclamar o Evangelho de Jesus. Vitor, eu quero dizer só mais uma coisa. Ô Mônica, dá o recado do Péricles aí. Eu acho que o Péricles está falando ainda aí? Péricles? Eu não estou vendo o Péricles. Estou aqui. Aí o Péricles. Péricles, eu quero escondido. só te agradecer mais uma vez. Ele fica escondidinho. O Péricles, ele está comigo aqui nesse canal do YouTube. Foi Deus que colocou, olha, esse cara aqui que vai estar aqui. A gente se ajuda mutuamente. Inclusive, Péricles, amanhã eu quero falar contigo sobre umas dicas que eu recebi para a gente organizar o canal. São novas diretrizes aí. Não sei se você recebeu, eu recebi. Novas diretrizes do YouTube. Então, quando alguém me chama no púlpito para dizer youtuber, eu rechaço youtuber, né? Eu simplesmente apresento um canal no YouTube, mas eu não sou youtuber, porque a gente não recebe nada, né, Péricles? Exatamente. Dinheiro não vem do nada, mas a gente recebe o mais importante, que são as bênçãos de Deus. Então, Péricles, para lembrar quem chegou na metade do sermão aqui, quem é que vem na quinta-feira? Quinta-feira, pastor Gilson Grutzner. Gilson Grutzner. Eu estava lendo aqui, mas eu não sei pronunciar esse nome. É alemão, né? Alemão. Gilson Grutzner. E toda quinta-feira, no canal do Péricles Ramos, é a quinta, olha, coloca aí quinta com o Péricles Ramos, 8 horas da noite, horário de Brasília, não é isso, Péricles? Exatamente. E terça e quinta-feira, 21 horas também, aqui na Web e na Web Rádio Esperança 7. Hoje eu contei Pede para o Vitor pronunciar, que hoje ele está bem para pronunciar as palavras. Anderson, meu querido, um beijo para ti, viu? Prepara aí um churrasco que eu vou querer falar contigo e com a Bia, tá bom? Na hora. Então, Mônica Venâncio, quem vem na próxima segunda? Bom, antes de falar quem vem na próxima segunda, quero convidar essa turma aí para baixar o app da Web Rádio Esperança 7. O aplicativo está todo renovado, a grade está toda nova, programação também nova. Está tendo uma série aí de personagens bíblicos que
a gente está aprendendo um pouquinho mais. Então, se liga na melhor web rádio gospel, né? Muito obrigado pela participação. Muito obrigada, querido, mais uma vez. Obrigada, Vitor. Obrigada a todos que estão aí. O Frank, que esteve com a esposa, acho que já saiu, devem estar trabalhando. Rosângela. Não, ele falou que foi fazer um atendimento no SAMU. Sim, eles trabalham, não é? E pessoal também do YouTube, nosso agradecimento e convidar para a próxima segunda, pastor Fábio de Sá, do Lições da Bíblia, da Novo Tempo, vai estar conosco na próxima segunda-feira. Viu aí, Obadias? Olha a responsabilidade do apresentador aqui, viu? Acho que eu vou até passar a apresentação para o Obadias. Mais uma coisinha também. O Obadias está na grade, tem novos louvores do Obadias na grade da São Web 4. Esperança 7, MIE. Então, está lá o Obadias, vamos louvar junto. Vamos louvar junto. Então, meu querido primo, estimado primo, Vitor, quer falar alguma coisa, Anderson? Cara, quer falar mais alguma coisa? Vou falar o que agora, cara? A mesma coisa, o Vitor, sabe o cara que faz aquele bolo de casamento lindo, aí eu vou lá, coloco o cajuzinho em cima, eu só faço estragar. Cajuzinho. Entendeu? Depois do que esse cara falou hoje, eu não posso falar mais nada, cara. Diga só lá. posso parabenizar e agradecer, só isso. Você agora, eu sempre dou o nome para umas pessoas que vão comigo fazer o meu ministério, e vocês dois fazem o ministério comigo. Eu disse que o Anderson seria o pregador e agora o Vitor é o professor. Porque a sua palestra foi didática, meu amigo. Foi didática. Você mostrou a gente, a sua história estava todinha na Bíblia. Verdade. Mônica. Não, só um recadinho para o Anderson. Vocês estão em minhas orações, tá? Amém. Muito obrigado. Só para você ter uma ideia, nós estamos com audiência até agora. A gente acabou a palestra, está com altíssima audiência no YouTube até agora. As pessoas não estão largando a gente. A tua mãe acabou de entrar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, até para honrar essas pessoas que estão assistindo, honrar essas pessoas aqui do orar, né? Do PG. Não, mas assim como vocês me abençoaram, né, com a presença de vocês, escutaram e tudo, eu gostaria também de abençoar vocês. Com a oração, lógico, mas assim, tudo que eu falei, lógico, é baseado aqui, ó, na Bíblia. Mas também eu tive sortear um iPhone agora. Calma. Mas eu tenho também, que também, né, ser justo, e também tem um livro também que me ajudou muito, que é esse daqui, ó. Não sei se... Aqui, ó. Paternidade. Peraí. Legal. Fala, Vitor. Fala em cima Paternidade para as Nações. Paternidade para as Nações. Então, para quem ficou até agora e tudo, eu vou ver aqui com a Lê, a gente vai pegar o nome das pessoas, né, e vai fazer um sorteio, e eu vou abençoar com esse livro aqui. Eu vou mandar para a pessoa um livro desse também, né? Esse aqui é meu, né? Vai estar aqui comigo, mas eu vou mandar um livro desse. Opa, tá esse vendo? aí deve ser melhor, Vitor, porque já deve estar todo rabiscado, todo anotado, então ajuda nós na leitura. O outro vai todo branquinho, que é para você fazer as suas anotações. Então, eu não sei como a gente vai fazer, isso é uma tarefa aí para o Alê. A gente vai pegar o nome de todo mundo aqui que está no Zoom e no YouTube, né? E a gente vai bolar alguma coisa, ou compartilha com alguém, e aí entra no sorteio, alguma coisa. Mas eu quero abençoar alguém, né? A gente vai fazer um sorteio, abençoar alguém também com esse livro, que assim como esse livro também me trouxe algumas revelações, eu creio que vai trazer para você também, e assim como vocês, né, me honraram, me escutando, eu quero honrar com vocês também, contribuindo um pouquinho, né, com uma formação para vocês, um entendimento melhor, né? Um despertar da paternidade em cada um de nós. Eu voto no pessoal do YouTube. Eu voto para que seja uma escolha só do pessoal do YouTube. Pronto, vamos botar o pessoal do YouTube. Não é? Eu voto. Eu vou pedir um favor para vocês que estão aqui na sala. Eu queria que vocês, lá no nosso grupo, olha, vocês do YouTube podem participar do grupo também, basta pedir. Pede aqui que a gente adiciona vocês. Eu queria o endereço de vocês, o nome completo, porque nós vamos promover aí
uma confraternização, e a gente precisa do endereço de vocês, tá bom? A tia Lúcia falou aqui, poxa, agora que consegui entrar, porque a Marilda me ensinou como fazer para entrar. Tia, vai ficar gravado aí para a senhora. Assim que terminar aqui, a senhora pode voltar o vídeo e assista que o seu filho aqui foi usado por Deus, tá bom? Ele vai orar agora, vai nos abençoar com a sua oração. Vamos agradecer a noite que tivemos, essa noite maravilhosa que tivemos. Vitor. Vamos lá. Ô, Pai, obrigado, Pai. Obrigado para a vida de cada um que está nos assistindo agora ao vivo, cada um que está aqui no Zoom, está assistindo ao vivo no YouTube, para a vida de cada pessoa, Pai, que vai assistir esse vídeo, que não esteja ao vivo, mas que assistiu agora até o final. Né? Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um. Toca, Pai. Toca de maneira sobrenatural a vida dessas pessoas, Pai. Toca com provisão, toca com cuidado, toca com cura. Pai, obrigado por trazer todos esses ensinamentos, Pai. E eu espero que eu possa ter passado, Pai, pelo menos 1% do que Tu tens plantado em meu coração. Amém. Tu conheces o meu coração, Pai, e eu tentei passar o que Tu vem fazendo a diferença na minha vida. Amém. E eu espero que as pessoas que escutaram também virem uma chave nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde que estejam assistindo. Que virem uma chave, que Te busquem mais, que entendam que Tu és Deus, mas que Tu também é Pai. Senhor, abençoa. Abençoa cada uma dessas pessoas. Amém, Senhor. Abençoa, Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Uma Amém. paz que exceda todo e qualquer entendimento humano. Uma paz que te conforte. Que o Senhor venha com cura na tua casa, na tua família. Que o Senhor venha com um suporte, um conforto, uma provisão no teu lar. Amém, Senhor. Que não deixe faltar nada. Que você tenha o que você precisa ter. E que Deus possa encontrar lugar no seu coração, fazer morada. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau, gente. A próxima Boa segunda noite. aí. Tchau, tchau. Um abraço Boa a noite. vocês. a todos. Eu vou deixar aqui, ó, o Instagram do Vitor vai ficar na descrição do vídeo.